Como e por que deves deixar de depender da vontade para treinar? Toda a gente assume que a vontade é o ponto de partida, no entanto, eu vou mostrar que não tem de ser assim. Vamos adaptar as ideias do livro Hábitos Atómicos, de James Clear, e vou-te mostrar estratégias mentais que podes implementar na tua rotina para garantires consistência no teu programa de treino. Se fores até ao fim, vais então perceber porque é que não deves confiar na tua vontade para aderir ao treino e vais ter 3 ferramentas para mudar o teu mindset de treino. Certamente já te aconteceu começares um plano de treino novo ou uma atividade nova e a primeira, segunda semana até deres as vezes que está planeado, estás com bastante motivação, estás com vontade, mas depois se há um dia de trabalho mais cansativo, ou se dormes mal, ou se viajas, paras e depois custa imenso recomeçar. Depois vem o sentimento de culpa, dizes para ti próprio que não tens força de vontade, que não és a pessoa certa para treinar, que o exercício físico não é para ti, que os outros conseguem e tu não, mas não tem de ser assim. Vamos perceber que a força de vontade esgota-se, é passageira, não é um problema de caráter, é um problema de sistemas e é exatamente isso que vamos resolver agora. Porque não deves confiar na vontade. O problema aqui é que a vontade é algo passageiro, é um estado transitório. Quando é algo novo, ou algo excitante, ou estamos descansados e bem dispostos, estamos cheios de vontade para ir treinar, só que depois, se há uma noite que dormimos mal, ou estamos mais cansados, ou o dia de trabalho foi mais pesado, ou ainda temos mais coisas para fazer, ela desaparece. No entanto, é precisamente nessas alturas que nós devemos continuar a treinar, que é para manter a consistência de treino, que é o que nos vai levar a ter resultados. Então, para percebermos porque é que não podemos confiar na vontade para treinar, nós temos que tratar o exercício físico como um hábito que automatizamos. Para isso, temos que entender o ciclo de um hábito. Portanto, há uma pista ou um gatilho que despoleta um determinado comportamento e depois nós, quando fazemos esse comportamento, temos uma recompensa. O problema aqui é que se a pista ou o gatilho para nós irmos treinar for a nossa vontade no momento, basta haver um dia em que não tenhamos vontade que o comportamento depois também não vai acontecer. E certamente haverá muitos dias que nós não temos vontade para ir treinar. As pessoas mais consistentes são aquelas que vão treinar mesmo sem vontade. Treinam porque está marcado naquele dia, àquela hora específica, a vontade aparecendo ou não, elas vão fazê-lo. Portanto, deixar de depender da vontade é uma estratégia, é perceber que a consistência não vem de te sentir sempre bem, vem de teres um sistema de pensamentos que te leva a treinar mesmo quando não tens vontade. Muda a tua identidade e substitui a força de vontade. Existem 3 camadas de mudança. A camada mais exterior diz respeito aos resultados, portanto aquilo que nós queremos obter, quero perder 5 kg, quero aumentar 2 kg de massa muscular, quero aumentar força, quero aumentar resistência, quero ter mais energia. A camada do meio são os processos, é aquilo que nós fazemos para alcançar os resultados, o nosso plano de treino, a nossa rotina, o nosso regime alimentar. E a camada mais inferior é a da identidade, é aquilo que nós acreditamos ser. O problema é que a maior parte das pessoas só dá atenção aos resultados. Quero perder 10 kg, por isso vou treinar 5 vezes por semana. O problema é que esta abordagem depende inteiramente do resultado e não do processo, e nós não controlamos o resultado que obtemos. O resultado pode vir mais rápido ou mais devagar, nós não controlamos quando é que ele vem. E se ele não vier quando nós estamos à espera, isso vai causar frustração e aquela vontade inicial que nós tínhamos para treinar vai cair também. Portanto, o que tu tens de fazer é mudar a tua identidade. Em vez de dizeres preciso de treinar, que isso é orientado para o resultado, que tu não controlas e vês isso como uma obrigação, deves dizer eu sou uma pessoa que treina, eu sou alguém que pratica exercício físico. E isso é orientado para a identidade, que é aquilo que tu és ou pretendes ser. E quando tu te autodefines como alguém que treina, que faz exercício físico, a decisão de ir treinar já foi tomada antes. Não há aquela questão de logo vejo como é que eu me sinto, ou logo vejo se tenho vontade. Não, já está decidido que vais treinar. Naturalmente que esta identidade não se constrói de um dia para o outro, é passo a passo, e cada treino que tu fazes vai estar a dar um passo em direção dessa nova pessoa que treina que tu queres ser. Cada vez que falhas um treino que tinhas planeado fazer, vais estar a dar um passo no sentido contrário. Naturalmente nós não somos perfeitos, não conseguimos sempre cumprir com aquilo que nós planeamos,
Mas o importante aqui é nós darmos a maioria dos passos na direção certa. E com o tempo, essa nova identidade vai se consolidar e deixa de ser um esforço. Como tornar o treino inevitável? Nós não falhamos por falta de vontade, falhamos porque o ambiente ou o contexto está contra nós. A maioria das decisões que nós tomamos não são conscientes. Muitas vezes são respostas automáticas àquilo que nos rodeia. E se o nosso ambiente não estiver desenhado para facilitar o irmos treinar, mais difícil é nós efetivamente irmos treinar. Portanto, o que nós temos que fazer é tornar o comportamento óbvio e fácil. Porque quanto mais fácil for começar, menos dependes de como te sentes naquele determinado momento. Portanto, o que vais fazer é, em vez de dizeres esta semana vou treinar, que é vago e não te compromete a nada, tu vais dizer e vais apontar na tua agenda: esta semana vou treinar segunda, quarta e sexta às 18 horas, o que for. Vais definir exatamente quando e onde. Porque há investigação que demonstra que esta simples mudança de adicionar o quando e o onde aumenta significativamente a probabilidade de cumprires. E sem teres mais vontade, apenas eliminaste a decisão no momento. Já estava tomada antes. Para tornar um comportamento mais fácil, o que deves fazer é eliminar a fricção ou a resistência que há entre ti e esse comportamento, que neste caso é o de ir treinar. Porque cada obstáculo entre ti e o treino é uma oportunidade de tu falhares um treino. Por exemplo, uma lote por fazer, ou que equipamento vais usar, que treino é que vais fazer. Portanto, prepara tudo no dia anterior e assim vais eliminar as decisões antes de as ter de tomar. Quanto menos tiveres de pensar para começar, mais vezes vais começar. O que fazer nos dias em que não há mesmo vontade? O nosso cérebro não resiste propriamente ao treino, ele resiste ao início do treino. Mesmo quando nós nos definimos como alguém que treina, com o nosso treino agendado para aquele dia, para aquela hora, naturalmente que há dias em que temos zero vontade, não apetece nada, chegamos a casa cansados ou tivemos um dia de trabalho mais longo, há zero energia, temos pouco tempo. Nessas alturas temos que adotar uma ferramenta diferente que se chama a regra dos 2 minutos, que nos diz que qualquer hábito deve poder ser começado em menos de 2 minutos. Por exemplo, em vez de pensares, vou fazer um treino completo, não, vou pensar, ok, vou conduzir para o ginásio e vou fazer o aquecimento. Ou, em vez de pensar, tenho de ir correr 5 km, não, vou calçar as sapatilhas e ir para a rua. O objetivo não é só fazer isto, obviamente. O objetivo é ultrapassar aquele momento de resistência inicial, porque depois de começar e estarmos em movimento, é quase garantido que tu vais continuar. Ou seja, nos dias piores não te comprometes com o treino, comprometes-te em calçar as sapatilhas e o resto virá. Portanto, voltando à pergunta inicial, como e por que deves deixar de depender da vontade para treinar? Porque já sabes, porque a vontade é um estado transitório, é passageira, aparece quando nós não precisamos e desaparece quando mais precisamos, e construir uma rotina em cima da vontade não é fiável. Portanto, como é que deves fazer isso? Define quando e onde vais treinar, com precisão e com intenção. Começa a pensar em ti como uma pessoa que treina, uma pessoa que pratica exercício físico, faz parte de ti, em que cada treino é um passo em direção nessa pessoa que tu queres ser, e nos dias piores comprometes-te a apenas 2 minutos e o resto virá. Não precisas de mais vontade, precisas de organizar os teus pensamentos. Abraço.